pessoal, aqui quem fala é a professora Raquel e hoje eu trouxe para vocês o conteúdo de Introdução à Óptica Geométrica. Isso mesmo, você mesmo que tem dúvidas sobre óptica geométrica, serão postados vídeos sobre esse conteúdozinho, certo? Você, aluno de ensino médio, ou você que precisa tirar algumas dúvidas. É tipo um mini curso, funciona como semanalmente, 12 aulas vão ser postadas, tudo ok? Eu espero real ajudar vocês, eu espero que vocês entendam bastante e assim sanar todas as dúvidas que você tem. Vamos dar início. O que é óptica? Vale vocês perguntar o que é óptica, por que estudar óptica, né? Óptica é a parte da física que trata dos fenômenos que tem como causa determinante a energia radiante, em particular a luz, certo? A óptica se divide em duas, em óptica física e óptica geométrica. Mas hoje a gente vai estudar óptica geométrica. Tá, professora, mas o que é óptica física? A óptica física, ela estuda os fenômenos ondulatórios da luz, certo? E a óptica geométrica trata de todos os fenômenos associados que relacionam raios de luz, considerando a propagação dos raios de luz. Então, o nosso foco hoje é óptica geométrica, certo? Vamos dar início. Primeiramente, eu coloquei essa imagem aí, né, do olho com o reflexo da luz batendo nele. Então, a importância da nossa óptica, da nossa visão, a gente só enxerga devido à luz. Então, nada melhor que estudar a luz. A luz, o que é a luz? A luz é uma partícula onda. A luz é um raio de luz que nos ilumina. Então, não é bem assim. Espera que eu vou explicar para você. A luz é uma forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Observe a imagem aí. A velocidade da luz é cerca de 300 mil km por hora. Aí está em notação científica, 3 vezes 10 elevado a 5 km por hora, certo? Então, a velocidade da luz é 300 mil km por hora. Olha só como que a velocidade dela é enorme, né? Então, é uma partícula onda visível ao nosso olho, ao olho humano, né? Podemos captar, podemos enxergar cores de diversos tamanhos. Outro ponto importante, a frequência de luz são visíveis ao olho humano são chamados de espectros visíveis, certo? Da luz, ok? Gente, a natureza da luz é dual. Uma hora ela se comporta como uma onda, outra hora ela se comporta como uma partícula. Então, a gente chama de dual partículas, dualidade onda-partícula, desculpa. Então, é dualidade onda-partícula, a gente chama, certo? Vamos passar. O espectro eletromagnético. O que é o espectro eletromagnético? Observem aí a imagem, espectro visível ao olho, né? Tem lá de um canto ultravioleta, do outro infravermelho. Beleza, o que significa? 400 nm, né? Nanômetro, nm. Tem aí o comprimento de onda, tem a frequência. Dê uma olhadinha aí. Então, a onda eletromagnética está apresentando aí, está sendo apresentada em frequências menores, que é quando a luz ela é chamada de infravermelho, né? Observe aí, para chegar no infravermelho, foi passado por N cores, teve o vermelho claro, o vermelho escuro, até chegar no infravermelho. Da mesma forma, é o ultravioleta. Passou pelo lilás, pelo roxo, por diversas cores, e aí chegou no ultravermelho. Então, a gente só enxerga, às vezes, certas cores, determinadas cores, mas para chegar naquele foi passada por N cores, certo? Foi tendo pigmentações de diversas cores, entendeu? Então, aí é o espectro eletromagnético, que funciona de 400 até 700, né? Vocês observem aí. Tem o comprimento, né? A frequência. É válido vocês observarem isso. Então, isso é um espectro eletromagnético visível ao homem, a nós, seres humanos. Como vemos as cores? Vocês já se perguntaram como que vemos as cores? Bate ali, você enxerga uma cor tal, né? É muito doido isso. A forma que a gente observa a cor de um objeto, né? A cor do céu, a cor da água, a cor das árvores, né? A natureza em si. A visão é um dos principais sentidos do corpo humano. Então, foi a coisa mais legal que inventaram já. O que a gente consegue captar com isso? O nosso olho consegue captar comprimentos de luz de um espectro magnético, meu Deus do céu, de uma forma que importantíssima. Observa aí o olho.
com diversas cores, né? Porque você capta aquele objeto com várias cores, então é uma importantíssima a nossa pupila, né? O nosso olho tem a nossa visão, uma forma de enxergar as cores. Claro que não capta todas as cores, por exemplo. Aí tem na segunda imagem, tem um olho humano enxergando lá o comprimento, ó. Observe, aí tem todas as cores, vermelho, laranja, certo? Então é assim. Uma coisa muito legal, gente, que vocês quiserem brincar, é você baixar o app Física em Mãos. Física em Mãos. Lá tem como fazer várias simulações. Não deu para me trazer aqui porque não tô com memória o suficiente para ter o aplicativo. Mas é muito legal, vocês baixam, brinquem lá. Lá tem muita coisa legal. Então o app ajuda muito a vocês entenderem se vocês quiserem também. Raio de luz. O que é raio de luz? Raio de luz ele é um vetor que representa a direção e o sentido da propagação da luz. Por exemplo, você acende uma vela e lá está aquela iluminação ao redor da vela. Então, ali o que está tendo? Um raio de luz com setas, com segmentação, representando a direção e o sentido. Então, a gente consegue captar aquilo. A gente consegue enxergar, ver, ok? Então, o raio de luz, o que é raio de luz? São segmentos de retas orientadas que direcionam o sentido da propagação da luz e formam imagens, né? Sistemas que a gente possa enxergar. Ok? Raios de luz. Feixe de luz. O que é feixe de luz? É o conjunto de raios de luz. A gente aprendeu que raio de luz é a direção e sentido da propagação da luz. Então, feixe de luz é o conjunto de raios de luz. Que fácil. O feixe de luz possui 3 tipos. Pode ser em 3 tipos. O cônico convergente, o cônico divergente e o cilíndrico paralelo. O que significa isso? O cônico convergente é quando os raios de luz convergem para apenas um único ponto. Observe aí a lupinha na formiga, procurando a formiga. Então, o raio de luz ele vai ser apenas para aquele ponto, que é a formiga. O divergente é quando todos os raios de luz se divergem a partir de um único ponto, o farol. O farol, todos os raios de luz estão divergindo a partir do farol, do raio de luz do farol. Então, quando um converge para um único ponto, o outro diverge de um único ponto. Entendido? E o cilíndrico paralelo é quando os raios de luz ficam em paralelo entre si, que é o caso aí, ó. Observe aí o laser, né? Tem várias linhas retas, então os raios de luz estão paralelos entre si, beleza? Recapitulando. Cônico convergente é quando eles convergem para um único ponto. Divergente é de um único ponto. Se diverge de um único ponto os raios de luz. Então, ele se diverge de um único ponto e o convergente é para um único ponto. De e para. Observe a diferença. E cilíndrico o cilíndrico é o mais fácil. É quando eles estão em paralelos, certo? Continuando. Aqui. Fonte de luz. Fonte de luz, ela se divide em primária e secundária. O que é a fonte de luz primária e secundária? As primárias emitem sua luz própria, né? E as secundárias não emitem sua luz própria, beleza. Explicando melhor. A luz primária é quando por exemplo, o vagalume, eu botei no slide. O vagalume emite luz própria. Ele não precisa que alguém acenda ele para ele brilhar no escuro. Então, o vagalume é uma fonte de luz primária. Secundária, a Lua. A Lua não emite luz própria. A Lua emite luz do Sol. O Sol que transfere a luz para ela. Então, não acredite naquela música da Paula Fernandes. Eu quero ser para você. A Lua iluminando o Sol. Nada a ver. Ela não estudou física, ela não estudou óptica, ela não estudou fontes de luz primárias e secundárias. Então, a Lua não emite luz própria. Ela precisa da luz do Sol. O Sol é uma fonte primária porque ele emite luz própria. O fósforo aceso, uma vela acesa, são todos exemplos de luz primária, certo? As secundárias são que não emite luz, corpos iluminados, paredes iluminadas, objetos iluminados, entendeu? Tudo que for iluminado não emite luz própria. Quando emite luz própria, é primária. Quando não emite luz própria, é secundária, certo? Júpiter, Saturno, não emite luz própria. Eles recebem luz de outra coisa, do Sol, por exemplo. A Lua recebe luz do Sol, ela não brilha sozinha, o brilho dela é todo do Sol.
Fonte de luz putiformes e extensa. Poderia uma fonte extensa ser considerada como uma fonte putiforme? Mas o que é fonte extensa e o que é fonte putiforme? Passou o slide, vou voltar. As fontes pontuais ou pontiformes são quando as dimensões são desprezíveis, expressa o tamanho, né, dos raios de luz. Por exemplo, um exemplo de fonte pontual é a lâmpada. A lâmpada, ela é um exemplo de fonte de luz pontiformes ou pontuais, se você preferir. As fontes de luz extensas é quando a sua dimensão, o seu tamanho é relevante. Então, eles consideram o tamanho, entendeu? Os raios de luz dele emitidos são relevantes por conta do seu tamanho. O Sol, entendeu? É uma fonte de luz extensa, né? Porque contém uma dimensão enorme e uma quantidade de raio de luz bem gigante. Então, fonte de luz pontuais, lâmpada. Fonte de luz extensa, Sol, certo? Posso continuar? Fonte de luz monocromática e policromática. As monocromáticas são constituídas por um feixe de luz de apenas um único tom de cor, quando apresenta apenas uma única cor, e a policromática é quando é mais de uma cor, né? Constituída por feixe de luz de mais de um tom de cor. Por exemplo, eu coloquei ao contrário aí, né? Mas monocromática é o prisma. A luz branca foi lançada no prisma e lá saiu todas as outras cores. Então, um feixe de luz, que é as cores aí, azul, amarelo, laranja, verde, roxo, foi constituída por apenas um único tom de cor, que foi a luz branca. Observe o prisma, certo? A policromática, que é constituída por feixes de luz de mais de um tom, que é essas três cores aí, ó, são as três cores, formando, né, o raio de luz verde, o raio de luz azul, o raio de luz vermelho. Então, isso aí é uma fonte de luz policromática, certo? Entenderam? Monocromática, apenas uma única cor vai formar aquele feixe de luz. Policromática, um feixe de luz vai formar um único tom. Observem, certo? Quero que vocês prestem atenção nas imagens. O branco está passando e forma aquele feixe de luz ali, né, de cor. As três cores estão se fundindo e estão formando apenas um único tom de cor, ok? Então, a aula de hoje a gente deu introdução à luz, o raio de luz, feixe de luz, fontes de luz, né? Fontes de luz primária e secundária, pontuais e putiformes e extensas, monocromáticas e policromáticas. E para a próxima aula a gente vai falar sobre meios ópticos, vamos falar sobre a propagação da luz, ainda vamos ver propagação retilínea, fenômenos ópticos, né? Como acontece, como são divididos, quais são os tipos. E isso temos ainda, agora temos 11 aulas para estudar todo esse assunto aí, certo? Espero real que vocês tenham entendido. E na próxima aula vai ser a continuação do conteúdo, não se esqueça. Até já!